Parou, vascaíno. Respira fundo. Eu vim do futuro pra te garantir que o Vasco não cai. Chega mais que eu vou te explicar essa história. Então assiste até o final pra entender e já deixa o seu like pra garantir a permanência do Vasco. Ontem eu tentava dormir, mas não conseguia, porque só uma imagem vinha pra minha cabeça. Sim, a tabela do Campeonato Brasileiro após a vitória do Santos contra o Palmeiras. Foi então que eu pedi a inspiração divina dos deuses do futebol, para eles me contarem quais seriam os placares até a 38ª rodada. Acordei, trabalhei e entrei no simulador do GE e tenho aqui para você o resultado de todos os jogos do Vasco até o final do campeonato. Vamos lá revelar para você então esses placares. 27ª rodada, 1-1 Vasco e Fortaleza em São Januário. Jogo seguinte, Vasco e Flamengo. Flamengo com Tite, infelizmente, 1-0 pro time deles. Vasco e Inter em São Januário, 1-1. E nesse momento todo mundo desesperado. Mas a equipe começa a reagir diante do Goiás. 1-0 pro Vasco fora de casa. Embalado, o gigante vai à casa do Cuiabá e vence por 2-1. Mas infelizmente, depois de uma excelente partida do Vasco diante do Botafogo, os caras estão embalados e vencem a gente por 1-0. E a água começa a bater no pescoço quando o Vasco vai a Minas e também perde seu jogo por 1-0. Só que tá tudo certo, porque o Coelhão veio ao Brasileiro para nos salvar. Placar de 2-0, conquistando assim 6 pontos contra o time. Apesar de doído, não é novidade para ninguém que o Vasco vai ser derrotado por 2-1 pelo Atlético Paranaense fora de casa. Dentro de casa, mais um tropeço cruzmaltino e o Gigante da Colina empata com o Corinthians por 1-1. E nesse momento do campeonato, ninguém mais acredita no Vasco, porque ele perde por 2-0 contra o Grêmio em Porto Alegre. E vai tudo aberto para a rodada final, Vasco e Bragantino, em São Januário, com o Bahia recebendo o Atlético Mineiro para ficar na Série A. E quando ninguém dava mais nada pelo Vasco, o time da Colina empata por 0-0. Mas o Bahia é derrotado pelo Atlético Mineiro de virada. E o campeonato fecha assim, Vasco na Série A, com 40 pontos, bem no limite. E o Bahia ali, ó, com 39. Mas fala aí, e você? Como é que ficou a tua simulação? Em que posição você acha que o Vasco vai terminar? Falei muita bobagem? Fui muito pessimista ou muito otimista? Comenta aqui pra mim a sua opinião. Mas tu sabe, vascaíno que é vascaíno, dá like no trabalho do colega Cruzmaltino. E no mais, você já sabe, me segue no Maisinho, que eu trago resumos e conteúdos super diretos do Vasco pra você durante a semana. Aquele abraço!